O meu meme foi encomendar livros. Não vejo a minha morada. Mas eu sei que disse que não ia encomendar e blá blá blá. Mas, em minha defesa, este mês já li bastantes livros. Este mês não, este ano já li bastantes livros da minha estante. E queria mesmo este. Aliás, eu queria mesmo um deles. E depois estava uma promoção bué da fixe e eu pensei, não, também vou trazer o outro. Então, um deles era crucial de eu ter. O outro já anda a namorar há anos e nunca li nada do autor e vai ser agora. Eu tenho zero jeito, mas zero jeito para abrir estas caixas porque nunca acerto a primeira. Enfim, let's see. Não acredito, é de capa dura. Um deles é de capa dura e eu nem sabia. Ok, esperem. Eu adoro capas duras em livros, só que normalmente são muito mais caros e não compensa. Ai, não consigo abrir isto. Ok, então vamos começar pelo que eu não estava a contar trazer, mas que, oh meu Deus, é tão fofo. By the way, esta coisinha fofinha, o que já li em 2025, o que tem sempre cenas random que eles dão de oferta. E esta é bem fofa. Livro, início, fim, classificação. Cute. Primeiro livro, A Man Called Ove. Isto é sueco. O escritor é sueco e eu já ouvi cenas bué boas sobre este escritor. Inclusive, eu li um livro dele da biblioteca de Faro, que está aqui atrás. É este, o Berrite Marie esteve aqui, ou não sei qual é a tradução para português. E adorei. Até eu recomendo a uma amiga minha que não costuma ler, que também gostou imenso. E pá, estou pronta para atacar a obra deste senhor. E achei, vem para aqui o mais famoso dele, vou embora cá para casa e vou entrar nesta saga deste senhor. O goal é um dia eu conseguir ler os livros deste homem em sueco. Vamos esperar por esse dia e depois o livro que eu mais queria, The Let Them Theory, by Mel Robbins. Eu sou a maior fã da Mel. Da Mel Barros também. Mas, neste caso, estamos a falar da Mel Robbins, que é, para quem não sabe, a host de um podcast com o nome dela. Eu queria bué que vocês conseguissem sentir esta capa, porque tem relevo. Uau! E é mesmo bonito o livro! Two simple words will change how you think about your entire life. By letting other people live their lives, you finally get to live yours. A premissa do livro é este novo mantra que a filha dela a fez descobrir, que é let them. E ela tem trilhões de episódios no podcast sobre isto e ela explica várias vezes o que é Let Them Theory e muitas vezes vai relembrando ao pessoal que está a ouvir, let them, deixem-nos fazer. Basicamente essa é a tradução para português. Que é uma cena que ela diz que pode mudar a nossa vida. Que nós estamos demasiado preocupados com os outros. E isso tira tempo para nos dedicarmos a nós. Basicamente é isso que eu sei sobre a teoria, sobre o livro. Cheira a um estranho diferente dos nossos livros de cá. Por alguma razão. Estou muito excited para ler isto. E estou bem excited que é de capa dura. E eu sei que vou adorar. Eu só não sei se estou preparada para toda a sabedoria deste livro. Porque eu sei que vai ser bem impactante. Então vou fazer atualizações de leitura. Fui à biblioteca de Faro e trouxe 5 livros só pelo título, porque reconheci, sabia que eram bons, alguém me tinha recomendado, vi online, qualquer coisa assim. Mas depois, quando cheguei a casa, só me interessei realmente por 2, que são estes. Vamos começar por este, que é da Jamila Ribeiro, Cartas para a Minha Avó. Eu confesso que eu trouxe este livro a achar que isto era da Jamília Pereira de Almeida, acho que é assim,
que é uma escritora de quem eu já li um livro chamado Marmoto, e que adorei, e pensei que isto era dela, porque os nomes são parecidos. Jamilia. Então, quando eu cheguei a casa, eu percebi que não eram a mesma pessoa. Fiquei super desapontada, mas pensei assim, ok, vou ler na mesma. Este título interessou-me e comecei a ler, já vou na página 87, comecei isto tipo há 3 dias, e o livro tipo há 200, mas os capítulos são tão curtinhos e a escrita é tão fluida, tão boa, isto é não ficção, mas lê-se como se fosse ficção. Basicamente, a autora está a escrever cartas à sua avó, mini excertos, mini cartas, e vai relatando o que aconteceu à avó depois dela morrer, depois dela falecer, o que aconteceu na sua vida. E partilhando com a avó várias experiências da infância dela, como ser negra no Brasil foi diferente, como ela se tornou feminista, porque basicamente é um livro sobre ser mulher, ser mãe, aprender o que é ser mãe, e perceber as atitudes dos nossos adultos só quando já somos nós próprios adultos. Está a ser uma viagem incrível e é daqueles livros que eu sei que quando agarro vou continuar a ler e não consigo parar. E está a ser uma surpresa tão, tão, tão boa. Depois temos Um Dia na Vida, de Abed Salama, Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém. Esta editora tem a Ziggurat, tem livros que eu estou sempre super curiosa. E o Falar Piano e Tocar Francês, do Martim Sousa Tavares, que eu li no início do ano, também desta editora. E este em específico fala sobre o conflito entre a Palestina e Israel, e tornou-se super falado quando a guerra começou. E eu pensei assim, ok, muito hype, não gosto. Apesar de entender que é super importante encontrar livros que nos ajudem a entender melhor o que se passa, a perceber os conflitos. E este é outro não ficção, um tema super importante, que se lê como se fosse ficção. Basicamente, no primeiro capítulo há um acidente, o Abed Salama é a personagem principal e o filho dele tem um acidente. E a partir daí vamos recuar na vida dele, para quando ele é jovem, e perceber, começar a entender os conflitos, porque é que há um conflito entre a Palestina e Israel, qual é a base disso, porque é que continua, quais são as perspectivas dos dois povos. E eu só li 30 páginas e eu sei que este vai ser um dos livros mais importantes do meu ano, porque é tão intenso e ao mesmo tempo está-me a fazer ter uma percepção de um tema que eu não sabia nada sobre, que é fascinante o poder dos livros. Depois, este eu já tinha falado nele, Let Them Theory, veio cá para casa no início de março e estamos agora, fim de março. Já li metade do livro e esta senhora tem o meu coração. A Let Them Theory é basicamente uma proposta da Mel Robbins para nós conseguirmos deixar de controlar os outros. Deixar que essa tentativa faça parte da maioria da nossa vida. Ou seja, deixar os outros serem como são e agirem como são. Não queremos tentar mudar toda a gente, não queremos tentar controlar os outros, quando não temos absolutamente nenhum controle sobre isso. E depois de os deixarmos ser eles próprios, de nos deixarmos a nós, let me, é outra parte da teoria, deixarmos-nos agir como quem nós queremos ser. Não reagir ao lidar com os outros, perceber que a única coisa
que nós podemos controlar são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e como nos relacionamos com os outros vai mudar completamente a partir do momento em que começamos a aplicar esta teoria na nossa vida e a pensar nela. Eu vou ao meio do livro e eu dou por mim, em todas as situações da minha vida, a pensar na porcaria desta teoria. Eu dou por mim e a minha cabeça está, let me. Isto é aplicável a N coisas. E o livro é tão fácil de digerir. Ela dá imensos exemplos pessoais dela que são super relatable. Toda a gente tem experiências parecidas. E ela ataca aqui N situações, desde a família, a amigos, a relações, a trabalho, colegas de trabalho. E ainda vou bem. E já sei que isto vai ser um livro incrível que vai mudar a minha vida. Last but not least, tinha crédito na UC para usar. Eles estavam com uma promoção e pensei, vou juntar o útil ao agradável e trazer um novo livro da Chimamanda Ngozi Adichie. Ngozi? Eu digo sempre Gnocchi. Ngozi Adichie. Que se chama Dream Count. E é um calhamação, não parece, mas isto são 400 e tal páginas. E a letra é pequenina. Mas pensei que era uma ótima oportunidade de voltar a uma escritora que se tornou das minhas favoritas há uns anos. E este livro é sobre... Não sei bem. E acho que vou assim. Acho que vou sem saber. Sei que é sobre amor, vida, perspectivas femininas. Já me encantou, com o pouco que sei. E queria mostrar-vos o livro que me fez apaixonar por ela. Aqui está ele. Americana something. Ele tem imensos sinais de ter vivido, porque eu encontrei este livro numa loja em segunda mão, em Hanoi. Enquanto passeava, vi uma loja em segunda mão, livros. Eu sim vou entrar, como eu faço sempre. E vi esta lombada e pensei assim, este nome não é estranho. O livro é lindíssimo. Custava, pai, 5€, ou 6 ou 7, não me lembro. E percebi que era uma história de amor. Ok, vens comigo. Eu levei-o na minha mochila durante 1 mês e meio, se calhar mais. Ele viajou para o Laos e o norte da Tailândia comigo. Aliás, eu não encontrei isto em Hanoi, encontrei isto em Chiang Mai, exatamente, Chiang Mai, e depois viajou comigo pelo Laos até Hanoi. E isto é um livro de também 470 páginas e transformou-se num dos livros mais marcantes, no sentido de nem é por ter mudado a minha vida a um nível grande, mas por eu ter encontrado uma escritora capaz de falar sobre a vida e trazer uma perspectiva de quem vive entre dois países, a Nigéria e a América, de quem, numa perspectiva de pessoas negras, racismo, falar de temas que eu nunca tinha encontrado antes na escrita e nunca tinha encontrado descritos desta forma. Ela escreve, é poesia a escrever. É absolutamente incrível. E a narrativa, a forma como ela constrói toda a narrativa, eu fiquei mesmo impressionada. E até hoje eu lembro-me das personagens deste livro. Não necessariamente do que aconteceu, mas do impacto que o livro teve em mim, emocionalmente, e destas personagens aqui dentro, e da forma como ela as fez chegar até mim. Isto é um daqueles livros que eu preciso de reler. Esta é uma ótima recomendação. Se estiverem interessados em começar com esta autora. Mas antes de reler, vou ler o novo que encomendei dela. Que sei que me vai demorar uns meses a ler, porque eu gosto de absorver toda a magia da escritora. Estou a voltar aqui com estes 2 livros já lidos. E que belas surpresas. Vamos começar por este, que eu acho que já falei bastante aqui até. Entrei neste livro sem
qualquer expectativa só por causa do título e tornou-se uma das melhores leituras e um tipo de leitura que eu não tenho há muito tempo. Eu achei que isto era ficção, depois percebi que são literalmente cartas que a autora escreve para a avó e no início começa a lembrar-se da avó e de coisas que gostava de lhe ter dito antes dela falecer e depois começa quase a resumir a sua vida para a avó. Uma forma tão bonita de fazer de fazer quase uma biografia dela. Vai desde a sua infância até à atualidade e onde a autora está agora e como é que ela se tornou autora e como é que ela se tornou uma referência no mundo das mulheres negras e do feminismo. E este livro deu-me assim uma chapada na cara de uma realidade que é super distante da minha, no entanto super comum também, do que é ser discriminado e de como é viver, crescer como uma mulher negra, ser educada por mulheres negras que já vivem, já têm essa experiência de sentir o que é o racismo e de educar os seus filhos para que eles se protejam. E toda a vida desta senhora foi impactada pela cor da pele dela e é incrível a forma como ela aborda este tema, é tão acessível, tão fácil e das coisas, os pequenos detalhes que ela conta da sua vida tiveram tanto impacto em mim. É mesmo um livro poderoso sobre mulheres e sobre as mulheres da nossa vida, que nos moldam. E os amigos, e a importância da família, de uma rede de apoio, de pessoas que confiem em nós, que nos puxem para a frente. Este livro é mesmo especial. E trouxe-o da biblioteca, mas agora já percebi que vou ter que comprar, vai ter que ir para a minha biblioteca pessoal e acho mesmo um bom livro. Daqueles que podem ir sem ler absolutamente nada sobre ele, apesar de eu já ter dado imensos spoilers, mas é de fácil leitura, a escrita é muito acessível, só podem ganhar coisas boas com este livro. É muito bom, gosto muito deste livro. Não sei se me vou conseguir calar, deixar de falar sobre ele durante algum tempo. Foi mesmo uma experiência de leitura impactante. Finalmente acabei o livro, demorei um mês a lê-lo. Fui muito devagarinho, com calma, um capítulo por dia se tanto. E a escrita dela também é muito acessível. Não há ninguém que não consiga ler este tipo de inglês. Se tiverem uma experiência básica de inglês, não tenham medo deste livro, podem ir, porque a forma como ela nos transmite a informação é cheia de histórias pessoais, ou seja, é muito mais fácil de percebermos e de nos relacionarmos. E depois transforma ciência e estudos feitos e temas complexos em peças de puzzle. E ela monta o puzzle todo para vocês e vocês só têm que olhar para a figura final do puzzle. É mesmo um livro com uma das ferramentas mais úteis que eu retirei de um livro até hoje. A Let Them Theory e depois a segunda parte, Let Me, é tão transformador. E eu, ao longo da leitura, fui tentando implementar as coisas que ela ia partilhando na minha vida e, tal como ela diz, é muito difícil este tornar-se regra, a rotina, ser fácil para nós usar esta teoria diariamente, mas se todos os dias tentarmos usá-la em alguma coisa, vai acabar por ficar no nosso cérebro incutido e vamos conseguir usá-la com mais frequência. Mas é uma teoria transformadora para lidar com familiares difíceis, para lidar com relações amorosas, para lidar com pessoas no trabalho, com filhos, com nós próprios. É um livro. Parece que é um livro sobre os outros e deixa os outros fazerem o que eles querem. E não te preocupes com eles, deixa-os. Mas é mais um livro sobre nós e sobre nós cuidarmos de nós, controlarmos os nossos pensamentos e as nossas ações,
e com isso melhorarmos as nossas relações com os outros. E ao deixarmos de controlar os outros, passarmos a controlar-nos a nós, a vida torna-se melhor. É o que esta senhora defende aqui e explica como ninguém. E se tiverem que ler um livro de self-development este ano, façam deste o livro. Escolham este. E, se possível, leiam em inglês. Nem sei se há tradução para português. Muito bom. Adorei. É daqueles livros que se tem que reler uma vez por ano. É fácil esquecermos disto, mas é tão, 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 tão poderoso. E pode mesmo mudar a nossa vida e a forma como nós nos apresentamos no mundo. Como lidamos com as pessoas, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos. Se preciso falar mais deste livro. Não sei, um dia ainda venho para aqui falar só sobre este livro, porque acho mesmo uma boa ferramenta.